Fala pessoal! Então, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que está muito em voga no município, algo que nas últimas semanas todo mundo está comentando, que é a escola cívico-militar. Eu fui em busca de estudar sobre ela, entender como é que ela funciona para poder trazer para vocês. Primeiro eu queria trazer uma aspas aqui do Arnaldo Cursino, que é o subsecretário das escolas cívico-militares do Brasil. E ele fala que a escola militar não será em regime militar. Segundo ele, as diferenças são basicamente o seguinte: a escola militar ela tem como fundamento formar pessoas para a carreira militar, enquanto a escola cívico-militar ela apenas terá a administração como uma administração conjunta entre a pedagogia e a educação com os militares, mas ela não receberá um regime militar. E tem algumas diferenças no projeto e algumas coisas bem legais até. Qual que são as diferenças? Primeiro, a escola cívico-militar vai ter uma grade curricular com mais aulas de português, com mais aulas de matemática e também aula cívico-militar. O que é essa aula cívico-militar? É uma aula que vai falar sobre Constituição, sobre direito, sobre patriotismo, esse tipo de coisa. Além disso, para o ensino médio vai ter uma aula de educação financeira, que também é muito legal, outra coisa que a gente também tem que discutir, além disso, é a qualidade do ensino das escolas cívico-militares. E nós precisamos entender, sim, muitas escolas militares têm uma boa qualidade de ensino, só que a gente precisa entender também o porquê que ela se aplica. E uma das questões é, as escolas militares, muitas vezes, elas têm filhos de militares. E o que isso significa? Também pela questão disciplinar, mas também muito pela questão de que os militares, por mais que não recebam o quanto devem, eles têm um salário maior do que boa parte da população. Ou seja, seus filhos também têm um poder aquisitivo maior, uma educação melhor, então eles já chegam mais preparados. E o outro tipo de público que entra em escolas militares são pessoas que passaram por um processo seletivo. Então, pessoas que já têm algum conhecimento, que já estão preparadas para aquilo. Então, você tem que entender que sim, as escolas militares têm uma boa qualidade de ensino. Mas elas têm uma boa qualidade de ensino porque geralmente as pessoas que entram lá estão mais preparadas intelectualmente para a escola. Então, a gente também tem que entender e não simplesmente falar que ela tem uma alta qualidade. A gente tem que entender o porquê. E que muitas escolas particulares também, quando tem esse nivelamento, também tem altos potenciais de notas, porque também tem um grupo ali e você tem que comparar com isso. Uma coisa que eu queria levantar também sobre as escolas cívico-militares é o pensamento repressivo. E eu não sei se realmente isso vai acontecer, mas no militarismo você tem muito isso, de você ter uma imposição de ideias. E nessa questão é muito perigosa. Por quê? Porque você acha que assim você consegue respeito, mas respeito não se impõe assim, não é uma imposição. Quando tem respeito, você não tem medo de algo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês se respeitam o pai de vocês, né? Eu acho que sim, eu respeito meu pai. Mas e se eu não respeitasse meu pai? Se eu não respeitasse meu pai ia me bater. Mas por quê? Porque quando ele não conseguiu meu respeito, ele precisava impor medo. Então você entende essa diferença? Quando você tem respeito, você faz isso por respeito, por consideração à pessoa. Agora, quando você não tem respeito, você precisa impor. E isso é medo. E esse pensamento repressivo que eu questiono. Porque é algo ruim. Porque o medo, ele também não dura para sempre. Uma hora o medo cai. Uma hora você passa a não ter mais medo. E fica muito mais difícil você controlar isso. Um ponto muito importante que as pessoas falam para defender o colégio cívico-militar é basicamente que ele é mais seguro. E de fato pode ser mais seguro mesmo. Mas eu também contraponho que as escolas que são do Estado, elas deveriam ser igualmente seguras, já que é dever do Estado gerar segurança.
Não deveria ser por causa do militar que a gente tem que ter a segurança. Mas tá bom, vamos aceitar que ela seja mais segura. Eu tenho dois motivos para acreditar que ela é mais segura mesmo. O primeiro motivo é o motivo de que os militares, pela experiência que eles têm de vida, de estar em combate, de estar em situações de violência, eles podem antever situações. Isso é bom para que a gente não precise passar por situações. Eles podem antecipar situações e combater elas antes que elas realmente aconteçam. E a segundo, porque a presença do militar pode inibir algumas coisas que acontecem fora da escola. Algumas ameaças que estejam fora da escola e que poderiam entrar na escola, a presença do militar pode inibir isso. Outra coisa que a gente precisa analisar também é a relação das pessoas, da comunidade, dos alunos com os militares. Por quê? Porque alguns bairros, eles não têm uma relação tão boa com a comunidade, com os policiais, com os militares, e por isso a gente tem que entender o que pode ser bom e o que pode ser ruim nessa relação. Por exemplo, você pode ter uma relação boa, principalmente isso pode ser algo bom, por quê? Porque você pode desmistificar essa relação ruim de que o vilão é o policial, o vilão é o militar, principalmente em crianças pequenas, onde eles vão passar a ver o militar como alguém de autoridade, como alguém que está do lado deles, e não como alguém ruim, como muitas vezes eles são pregados nesse tipo de comunidade. Mas também a gente tem a relação ruim de muitas vezes pessoas que já tiveram experiências com militares, ou de pessoas que não têm uma boa visão, que já têm uma opinião previamente formada. Como é que vai ser essa relação? Ela tende a ser uma relação ruim. E como é que vai ser trabalhado para que você desmanche essa relação? Então, a relação também ela é uma coisa a se pensar. Porque ela tem a questão boa, porque você pode formar uma nova relação, mas você também tem que saber trabalhar com quem não tem uma boa relação com os militares. Outro ponto que a gente precisa analisar numa escola cívico-militares é a igualdade, que pode ter os bons e pontos que podem não ser tão bons. Por exemplo, o ponto bom é a padronização. A padronização acaba muitas vezes incluindo pessoas. Na nossa sociedade, muitas vezes por causa desse tipo de roupa, de algumas coisas, a gente acaba excluindo pessoas que não têm o poder aquisitivo, que não podem ter aquele tipo de coisa. Quando você tem uma padronização do uniforme, uma padronização de comportamentos, você acaba não excluindo, você acaba fazendo com que a pessoa se insira e se sinta parte daquilo. Isso é uma coisa muito, muito, muito legal. Algumas coisas que podem não ser tão boas é a questão, por exemplo, da padronização, limitar um pouco a questão da criatividade, já que a criatividade é basicamente você encontrar soluções diferentes, mas quando você é incentivado a ter sempre as mesmas soluções, os mesmos comportamentos, a criatividade ela meio que se dissolve. E uma questão que pode não ser tão boa, e eu falo pode ser porque eu realmente não tenho conhecimento interno para saber como é que vai funcionar, é como o militarismo vai trabalhar com a diversidade. Como, por exemplo, como é que eles vão lidar com alunos que têm tatuagem, com alunos homens que usam brinco, alunos homens que usam cabelo comprido, meninas que gostam de usar cabelo curto. Como é que eles vão trabalhar com esse tipo de diversidade, com a diversidade de gênero, com a diversidade de religião? Como é que vai ser trabalhado esses temas? Isso é uma coisa muito importante, porque a escola é um momento de formação, onde a gente precisa aprender a aceitar e conviver. A gente precisa estar preparado para a vida. E a vida tem toda essa diversidade. Eu queria convidar vocês a fazer alguns questionamentos comigo. O primeiro questionamento é: se eles não conseguirem controlar o aluno, o que vai acontecer? O aluno vai ser expulso? O aluno vai ser transferido? Porque isso não é necessariamente uma modificação da realidade. Se você fica com quem não precisa de ajuda, você não está modificando algo. A segunda questão que eu queria levantar para vocês é em relação à diversidade que eu falei. Será que vai ter voz para a diversidade, para você discutir diversidade de gênero, diversidade de religião, diversidade de raça? Será que vai ter gênero para você será que vai ter opinião e voz para você falar sobre sexualidade, que é um tema muito importante para que a gente previna a gravidez, doença sexualmente transmissível? Será que a gente vai ter essa liberdade no colégio cívico-militar? Eu não estou falando que não, estou questionando isso. E a outra questão que todo mundo
hoje muita gente está querendo ir para uma escola cívico-militar. Qual que vai ser o procedimento de lista de espera? São algumas questões que eu gostaria de saber. Eu convido, se alguém assistir esse vídeo e saber me responder, eu convido para vir responder. E se você tiver mais algum questionamento, traz para a gente, vamos discutir, vamos trazer, mostra esse vídeo para outras pessoas e vamos fazer o debate. A minha opinião nesse vídeo não é, eu não quero mostrar a minha opinião, falar que eu sou contra ou que eu sou a favor. Eu quero mostrar os pontos que são bons e ruins de um colégio cívico-militar, para que vocês possam ter uma formação de opinião, para que vocês questionem tudo isso que eu falei, estando certo, estando errado, para que vocês questionem a isso. E assim vocês possam ter uma opinião de vocês. Para quem não sabe, os colégios que foram escolhidos foram o Nicolau Ranfi, o Cantagalo e o Joana Torres do Primavera. São 2 colégios aqui em casa. Eu desejo sorte, eu desejo que realmente tenha sucesso essa iniciativa, mas eu queria que vocês pensassem em como um colégio cívico-militar poderia influenciar. E outra questão, por último, que eu queria finalizar para vocês, e que eu queria deixar aí a minha opinião, é que eu acho que o colégio cívico-militar em si pode solucionar alguns problemas, mas não vai ser todos, mas que uma ação conjunta e uma ação em toda a comunidade que vai receber ele pode ser algo muito mais efetivo. Pessoal, eu queria deixar minha opinião, eu queria deixar que vocês refletissem nisso e eu queria saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários ou manda lá no nosso grupo no WhatsApp o que vocês acharam, o que vocês estão achando sobre o colégio cívico-militar. Eu quero saber, quero entender vocês, tá bom? Até semana que vem então, pessoal. Até mais.